eu não parei muito para pensar o jogo ainda. E também eu não sei até onde isso vai ser um jogo pensado. Eu acho que isso vai ser um jogo sentido, né? Talvez um jogo sentido mais do que pensado. É, é, vamos ver, vamos ver. Mal espero, né? Porque não, é fascinante que o Messi jogou 204 vezes para a Argentina sem nunca enfrentar a Inglaterra, né? Justamente a seleção contra quem a Argentina, a torcida mais mobiliza. Então, vai ser uma maneira de ou terminar a carreira ou antessá-la para um outro final glorioso. Uma coisa sensacional. A carreira internacional de Messi não poderia fechar sem enfrentar a Inglaterra. E justamente contra quem o seu antecessor, Diego Maradona, fez a maior atuação individual numa Copa do Mundo, naquelas quartas de final de 1986, La Mano de Dios, o gol mais bonito da história das Copas também. E aí a gente vai para o contexto desse confronto, que não é pouca coisa. Argentina e Inglaterra é muito tenso, como o Tim já tocou, a gente pode aprofundar mais agora também na questão das torcidas. Tem todo um contexto de ser mais que um jogo de futebol. Em 86, tinha acabado de acontecer, estava naquela década ainda da guerra das Malvinas, né? Ilhas Malvinas, Falkland Islands. Então, nesse momento, a gente vê a torcida da Argentina ainda tem cantos referentes às Malvinas. É um jogo que transborda o futebol. Que naquela época a Argentina levou uma vitória em campo no futebol como uma vingança. Os Uhum. argentinos levaram aquilo como uma vingança por uma derrota de guerra. Esse jogo voltou a acontecer em outras Copas do Mundo. A Argentina elimina a Inglaterra em 98, né? Que o Beckham sai como o grande vilão para os ingleses. Depois se enfrentam em 2002 de novo. A Argentina cai fora na fase de grupos. E agora, com o Lionel Messi, naquele que acho que perde. A gente, todos os jogos a gente ficou agora. Pode ser o último jogo do Messi, pode ser o último Uhum. jogo do Messi. Pelo menos não será, né? Porque vai ter Não. decisão do terceiro lugar, na pior das hipóteses agora. Que mesmo se a Argentina perder, eu digo, eu já afirmo desde agora, se a Argentina perder para a Inglaterra, o jogo do terceiro lugar vai ser a grande apoteose de Lionel Messi. Ele ganha uma importância que ele não tem normalmente, porque Sim. vai ser o último jogo do Messi e tudo mais. Então, seja qual for o resultado de quarta-feira, a gente vai ter no próximo fim de semana um grande acontecimento envolvendo Lionel Messi. Mas não tem como fugir disso, Tim. Você mesmo disse agora, Messi vai finalmente enfrentar a Inglaterra. E é um jogo que transborda, que faz com que, principalmente por parte dos argentinos, mas acho que das duas partes, das duas torcidas, é um jogo que vai ter muita emoção envolvida e muita coisa fora do futebol também. Muito. Vai muito, mas muito, muito além da guerra de qual foi? 44 anos atrás. Vai muito, Isso. muito além disso aí. Porque vai para um. Por que o futebol ficou implantado com tanto sucesso na Argentina? Justamente porque fazia parte informal do Império Britânico, né? Os ingleses, elite inglesa, início de século XIX, fez um esforço para invadir Buenos Aires e não deu certo. Mas depois ficaram mais espertos, né? Chegaram à conclusão: sabe uma coisa? A gente não precisa dominar um lugar militarmente para dominar. Você pode dominar financeiramente, né? Então, isso foi um novo tipo de imperialismo financeiro da elite inglesa na Argentina. Então, durante muito tempo, os ingleses tiveram muito, muito poder na Argentina. Então, eu sempre achei que os 2 gols de Maradona é o momento que Maradona vira um deus, com até consequências terríveis para ele depois, né? É, porque o que ele está fazendo naquele jogo, ele está vivendo uma fantasia muito, mas muito profunda na Argentina, muito profundo. Porque se você está no lado errado de uma relação assim, qual é seu refúgio, sabe? Eles têm um poder formal, mas a gente é mais esperto, sabe? A gente sabe, sabe driblar eles. Gol de mão. Né? Mas no fundo a gente é melhor mesmo. Segundo gol. Então, os 2 gols, você não poderia botar isso no roteiro. Seria implausível. Mas Maradona fez isso.
A atuação dele até, eu acho que contra a Bélgica no semifinal, foi melhor. Ele foi incrível. Eu nunca vi no Copa do Mundo, nunca vi ninguém atuando que nem Maradona naquela Copa. Mas foi o jogo contra a Inglaterra. Por causa de adversário e a maneira dos gols. Né? Então, isso vai muito mais fundo do que a guerra. Isso vai para a essência da sociedade argentina. Então, nesse sentido, é uma rivalidade para eles muito mais importante do que para a Inglaterra, porque a maioria dos ingleses não tem a menor ideia sobre isso aí. Isso é uma história que aconteceu muito tempo atrás, muito longe, não tem nada com isso. Né? Quando aconteceu a guerra, a grande maioria dos ingleses não tinha a menor ideia onde eram essas ilhas. Menor ideia. Então, isso é mais forte para a Argentina do que para a Inglaterra. Mas não importa, todo mundo vai sentir a emoção disso aí na quarta-feira. O Maradona, inclusive, ele faz essas duas grandes atuações contra a Inglaterra e Bélgica, e depois contra a Alemanha ele sofre na marcação naquela grande final também, né? Dá uma sofrida na marcação, Sei, mas mas até ali ele sabe ser coletivo inteligente. Porque exatamente. se eu vou ser marcado aí, eu vou levar meu marcador onde ele não quer, vou abrir espaço, eu vou dar assistência do gol do campeonato. Foi extraordinário. Maradona em 86 chegou um top de futebol mundial, enfrentando um nível de violência. As pessoas falam que com VAR, né, o gol de mão nunca seria validado. Mas com VAR, eu acho que 3 ou 4 ingleses já teriam sido expulsos para o que ele estava fazendo com Maradona. Então, Tá aí uma verdade, né? Tá aí uma verdade. A gente só fala dos lances que ficaram históricos, que ficaram é, épicos, a gente não pensa nos outros que poderiam ter acontecido também. E os ingleses, evidentemente, como o Tim fala, não tem todo esse contato com a história da guerra das Malvinas, das Ilhas Falkland, mas a Inglaterra vive um momento interessante, né? Tem essa guerra com a Argentina e se passar pode pegar a França também, que não é uma história muito tranquila entre os dois povos também, entre ingleses e franceses, né? mas vai ficar muito mais tranquilo se devolver para a gente Michael Alise. Ele é um de nós. Ele é totalmente londrino. Totalmente londrino. Ele é um de nós. Devolve o Alise e está tudo bem. Olha, quinta-feira a gente vai ter de novo o programa aqui sobre para analisar a final e tudo mais. Aí, se for Inglaterra e França, a gente vai ter muita coisa para falar. Como vai ter também se for Espanha e Argentina, que tem uma história sensacional. Como vai ser se for Espanha e Sim. Inglaterra, que eu já citei, vencendo todas as finais do futebol desde 2023, no feminino e no masculino, com Copa do Mundo, com Eurocopa. Então, Espanha e Inglaterra é uma final que também me chama bastante atenção.